Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Deus enviou um homem chamado João como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cresçam. João mesmo não era luz. Ele era apenas uma testemunha da luz. Estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai celeste. João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões: Este é aquele a respeito de quem eu estava falando, quando disse: Está para chegar alguém que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existe muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas dádivas que ele nos trouxe, dádiva sobre dádiva, porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Ele confessou sem rodeios: Eu não sou o Cristo, disse. Nesse caso, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não sou, respondeu. Você é o profeta? Não, respondeu ele outra vez. Então quem é você? Diga-nos, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que tem você a dizer de si mesmo? João respondeu, citando as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Prepare um caminho para o Senhor. Então aqueles que foram
enviados pelos fariseus. Perguntaram-lhe: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João lhes disse: Eu simplesmente batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês nunca conheceram, que vem depois de mim. E eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu em Betânia, uma aldeia do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Veja, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando, quando disse: Logo vai chegar um homem muito mais importante do que eu, o qual já existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, porém estou aqui batizando com água, a fim de revelá-lo à nação de Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descendo dos céus, na forma de uma pomba, e permanecer sobre Jesus. Eu não sabia quem era ele, mas aquele que me enviou para batizar disse-me: Quando você vê o Espírito descer e repousar sobre alguém, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi acontecer isso com esse homem e, portanto, sou testemunha que ele é o Filho de Deus. No outro dia, quando João se achava com dos seus discípulos, viu Jesus passando. João olhou atentamente para ele e então declarou: Veja, aí está o Cordeiro de Deus. Então os dois discípulos de João seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu os dois seguindo atrás dele. O que vocês querem? Perguntou-lhes. Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde é que o Senhor mora? Venham ver, disse ele. Então eles o acompanharam a um lugar onde ele estava morando e ficaram com ele das 4 horas da tarde, mais ou menos até anoitecer. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ele encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: Nós encontramos o Messias, aquele que quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá? Venham e veja você mesmo, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Como o senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael.
E Jesus respondeu: Eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Felipe. Então Natanael respondeu: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê porque eu lhe disse que o tinha visto debaixo da figueira? Você verá provas maiores do que estas. Então acrescentou: Vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiro capítulo do Evangelho de João.